Olá, bom, hoje é terça-feira, dia 2 de julho, e essa é a nossa terceira edição do Dia. E o foco hoje, é essa escalada preocupante da violência política lá na Colômbia. Vamos tentar entender como os eventos recentes estão testando a democracia por lá. Exatamente. Olha, essa tentativa recente de assassinato contra o senador Miguel Uribe Turbay, lá em Bogotá, isso é mais que um incidente isolado, né? Funciona, como um grande alarme sobre a saúde das instituições colombianas. É um sintoma claro de uma crise que, infelizmente, parece se aprofundar. Nossa, e que sintoma, né? Um ataque em plena luz do dia, bem no centro da capital e ainda por cima envolvendo um menino de 14 anos. É chocante, realmente. E tem um peso simbólico enorme sobre essa fragilidade toda. É bom a gente contextualizar um pouco, né? O Miguel Uribe Turbay não é um político qualquer. Ele é um nome forte do conservadorismo, foi o senador mais votado. E a história da família dele, olha, é marcada por essa violência. A mãe, Diana Turbay, jornalista, foi sequestrada e morta, nos anos 90, a mando do Escobar. E o avô, Júlio César Turbay, foi presidente numa época de combate bem duro ao crime, mas também com muitas críticas sobre direitos humanos. E essa história familiar, ela não é só um detalhe. Ela se conecta muito com a tensão de agora. Parece que esse ataque ao Uribe Turbay ecoa esse passado violento, sabe? Que a Colômbia tenta superar. Mas expõe as rachaduras no pacto democrático. É como se a história insistisse em não ir embora. Pois é, o cenário geral é bem complicado. Porque a gente lembra, depois do acordo de paz com as Farc, lá em 2016, teve um certo otimismo, a violência caiu um pouco, mas o que a gente vê agora, parece indicar o contrário, uma reversão meio preocupante. Sim. E a explicação é complexa mesmo. A falta de presença do Estado, ou uma presença muito fraca, naquelas áreas que antes eram das Farc, isso criou um vácuo de poder. E, claro, esse vácuo foi ocupado, por novos grupos armados, dissidências, crime organizado, disputando território, rotas de droga, tudo isso. O resultado, a gente vê os indicadores subindo. Homicídios, sequestros, extorsão, gente sendo forçada a sair de casa. Isso acaba minando o que se ganhou com a paz. E aí entra a questão dos jovens, Parece que essa falta de oportunidade empurra eles para isso. No caso do Uribe, a investigação disse que ofereceram para o garoto 20 milhões de pesos. Isso dá uns 5 mil dólares. Para um jovem vulnerável, é muito dinheiro. E prenderam também o suposto articulador, o tal El Costeño. Quer dizer, indica que foi algo planejado, não um ato isolado. Exato. Mostra como o crime usa essa vulnerabilidade. Mas o que deixa tudo mais tenso ainda é a briga institucional que veio depois. A Fiscalia Geral, tipo o nosso Ministério Público, classificou logo como crime político, sugerindo algo maior que o crime comum. Só que o presidente Petro insiste que tem a ver com o tráfico local, o microtráfico. Essa divergência pública, o que ela significa na prática? Olha, essa divergência é chave, porque ela expõe um atrito feio entre o governo e a fiscalia, que deveria ser autônoma. Isso politiza tudo, Gera incerteza, aumenta a polarização. E, falando em polarização, surgiram críticas bem diretas ao governo Petro por causa disso. Que tipo de críticas? Bom, por exemplo, questionaram a redução da segurança do Uribe bem no dia do ataque. Coincidência. Muita gente achou estranho. E também a forma como o presidente fala dos opositores, Às vezes chamando de narcos, paramilitares. Alguns dizem que isso inflama mais ainda o clima. E teve polêmica também com líderes de grupos armados, tipo da Segunda Marquetalha, aparecendo em manifestações que o próprio governo convocou. Juntando tudo isso, o quadro é de muita tensão, muita desconfiança. E aí a gente volta para as causas mais profundas, A situação da juventude nessas áreas mais pobres, rurais, sem escola boa, sem emprego, sem perspectiva, vira um alvo fácil para o recrutamento, Para qualquer grupo que ofereça alguma coisa, dinheiro, um senso de pertencer, é uma falha do sistema que faz esses jovens serem vítimas e, ao mesmo tempo, instrumentos da violência. Juventude, Presa entre a falta de opção e o crime. Fica aquela pergunta difícil, Como é que a Colômbia pode quebrar esse ciclo?
onde a falta de Estado e de oportunidade alimenta a violência. E essa violência, por sua vez, destrói a democracia e as chances de um futuro melhor, principalmente para esses jovens. É um desafio enorme que vai além da briga política do momento. Bom, a gente faz um breve intervalo agora, fique por aí. Bem-vindos e bem-vindas de volta ao Povcast. Retomando aqui a nossa edição sobre a Colômbia, agora a gente vai aprofundar um pouco mais o diagnóstico, olhar para as causas estruturais mesmo, né? Por trás dessa crise que o atentado recente contra o senador Miguel Uribe Turbay, bom, escancarou de um jeito bem dramático. Exatamente. O foco agora é esse, e além do fato em si. Tentar entender como esses elementos mais profundos, sabe, a polarização política que está, assim, extrema, o desgaste claro das instituições e também essa retórica, né, uma retórica muito agressiva que vem de várias lideranças. Como tudo isso se junta para criar esse caldo de instabilidade e de violência, claro. O material que a gente analisou para essa edição mostra bem isso, uma crise política que não é só debate de ideia, né? Vai muito além. As fontes falam tipo de ataques pessoais mesmo, diretos, tentativas de deslegitimar o outro lado, até demonizar o adversário. Isso parece ser um padrão, né? Bem preocupante. E fica muito evidente nos textos, sabe? Como essa retórica não fica só na palavra. Líderes, e de vários espectros, usam uma linguagem carregada, violenta mesmo. E isso acaba minando não só a legitimidade de quem pensa diferente, mas a própria confiança no sistema democrático como um todo. Isso alimenta um clima de hostilidade que, segundo as fontes, fragiliza o tal do pacto democrático. E essa conexão que você falou, entre a retórica agressiva e a violência física. As fontes colocam isso quase como um mecanismo. A ideia é que a escalada no discurso funciona como um pavio simbólico, é isso? Perfeito, essa ideia. A desumanização do outro no discurso parece que diminui as barreiras para agressão física mesmo. Um padrão que, infelizmente, a Colômbia já viu antes, né? Em outros momentos bem trágicos. Tem ecos claros do passado aí. Pois é, e as fontes também indicam que alguns setores mais conservadores, tipo na imprensa, entre elites econômicas, acabam jogando mais lenha nessa fogueira da tensão. Como que isso acontece, segundo o material? Olha, parece que é através da promoção de narrativas que soam muito alarmistas. Essas narrativas, pelo que o material indica, tendem a favorecer a busca por soluções que são vistas como mais autoritárias, sabe? Isso tira o foco de reformas sociais que, quem sabe, poderiam atacar as causas mais profundas da desigualdade, do conflito. É interessante notar um contraste que os textos apontam. De um lado, você tem gestos públicos pela paz, né, como aquele pacto simbólico que a Igreja Católica promoveu, mas do outro lado, essa hostilidade continua ali firme e forte, principalmente nas redes sociais, em declarações públicas. Parece que uma coisa não conversa com a outra, né, uma desconexão. Uma desconexão muito nítida. E é fundamental a gente entender que esse atentado contra o Uribe Turbay não surgiu do nada, né? Não é um raio em céu azul. Ele mexe em feridas antigas, remete àquele trauma coletivo dos anos 80, 90, com assassinatos de candidatos à presidência, e se soma à violência bem atual que a gente vê em regiões como Cauca, Vale del Cauca. Falando nessas causas mais profundas, as fontes batem muito na tecla da fragilidade institucional e ligam isso a décadas de políticas neoliberais. Que tipo de impacto concreto essas políticas tiveram, assim, segundo o que a gente leu? O que as fontes sugerem é um desmonte progressivo, sabe? De serviços públicos essenciais, saúde e educação, coisas que, ao serem desmontadas, aprofundaram a desigualdade. E isso é especialmente grave nas periferias, nos territórios mais afastados, onde muitas vezes a única presença do Estado que se vê é a da força policial. Falta justiça social, falta infraestrutura, falta oportunidade. E esse abandono do Estado acaba criando um vácuo de poder, né? Que é preenchido por quem, então? Exato. Por grupos armados ilegais, pelo crime organizado. E isso torna qualquer tentativa de paz, como a política de paz total do governo Petro, uma coisa imensamente mais complexa, né? Um desafio enorme. Tem uma tensão interessante aí, porque as fontes trazem críticas, né? Dizendo que essa paz total pode acabar fortalecendo alguns grupos armados pela dificuldade de verificar cessar-fogo e tal, certo? Sim, essa crítica existe e é relevante. Mas, ao mesmo tempo, essa política não é vista também como uma tentativa importante de romper
com aquela lógica só militarizada que dominou por tanto tempo? Como que as fontes equilibram esses dois lados da moeda? É um ponto crucial esse. A crítica sobre o risco de fortalecer esses grupos é pertinente, sim, é baseada em desafios reais de implementação, de verificação no terreno. Não dá para negar. No entanto, as fontes também reconhecem que essa abordagem representa, pelo menos na teoria, uma ruptura necessária com a estratégia histórica de confronto militar total. É como se abrisse uma janela, mesmo que controversa, complexa na prática, mas uma janela para agendas talvez mais humanitárias, de inclusão social. Entendi. Fica claro, então, que o atentado é mais um sintoma do que a doença em si, um sintoma de falhas estruturais bem sérias, né? Sem dúvida alguma, a gente está falando de uma combinação bem perversa, de desigualdade social profunda, ausência do Estado em muitas áreas, um histórico complicado de impunidade e essa deterioração toda do debate público que a gente já falou, causada pela polarização, pela linguagem agressiva. Diante desse cenário todo, o material aponta para uma urgência. Uma urgência de repudiar coletivamente esses discursos de ódio. E também para a necessidade de reconstruir uma presença do Estado que signifique mais do que sua força, Que signifique justiça, serviço, cidadania de verdade. E isso leva a gente para uma reflexão final, talvez um pouco provocadora. Que seria? Qual? Como é que os movimentos sociais, os coletivos de jovens que muitas vezes já estão ali no dia a dia, atuando onde o Estado não chega, reconstruindo laços na comunidade, como eles podem ser não só reconhecidos, mas ativamente fortalecidos como peça central na construção de um projeto de país mais justo. Principalmente quando a própria retórica política, e isso vem de vários lados, continua tão polarizada, tão hostil a visões que fogem desse confronto direto. Essa é talvez a pergunta fundamental para o futuro, Como canalizar essa energia toda que vem da ação local, da indignação das pessoas para uma mudança estrutural? Uma mudança que consiga superar essa polarização que parece travar o país. Fica aí a reflexão para quem nos ouve. E lembrando, os links para as fontes que serviram de base para a criação desta edição e também o acesso a outros artigos estão todos na descrição. É isso. Um abraço carinhoso e lembre-se, o Povcast vai ao ar de segunda a sexta às 7, 12 e 17 horas e aos sábados ao meio-dia.